E aí, galera, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo. E o Vasco, hein? O Vasco mandou seu treinador embora. Já era algo esperado por toda a torcida quando ele foi contratado. Sem querer menosprezar o trabalho do Maurício Souza, que eu acredito que seja um bom treinador futuramente de um clube profissional, né? Eu não estou tirando o mérito do treinador nem da pessoa de maneira nenhuma. Apenas ele não estava maduro o suficiente para ser treinador da equipe profissional de um clube com a dimensão do Vasco da Gama, ainda mais na Série B, que é cruel. É cruel. É um campeonato que o treinador tem que estar preparado para disputá-lo, para sofrer uma pressão, porque assim como o clube e a torcida vascaína são grandiosos, a pressão é proporcional. Então, o histórico dele, como treinador das divisões de base do Flamengo, né, como auxiliar técnico, inclusive do próprio time profissional do Flamengo, parece que em duas oportunidades, né, quando esse treinador do Bragantino foi treinador, o Barbieri foi treinador, e na outra passagem do Dorival, acho que ele foi auxiliar técnico lá no Flamengo, e entrou ali na saída do Jorge Jesus, ele entrou, se eu não estou enganado, disputou alguns poucos jogos no Campeonato Carioca. É uma bagagem muito pequena para ser treinador do Vasco da Gama na Série B, o time precisando se classificar para a Série A. É uma pressão gigantesca. O profissional, ele numa situação dessa, ele já tem que ter uma bagagem. No currículo dele tem que ter uma bagagem. E não é o caso, né, desse nosso amigo aí, o Maurício, que eu desejo toda a sorte do mundo, toda a felicidade, mas quando contrataram, já estava claro que não ia durar muito. Podíamos nos enganar, né? É até bom termos esse tipo de surpresa, né? Mas a probabilidade maior é que ele não aguentasse muito. Então eu fico pensando e fico perguntando, né? Quem está lá no Vasco, quem está responsável, ainda mais agora com um forte investidor chegando, não pensou nisso, com tantas opções, né, no mercado, ele optar por um profissional com tão pouca bagagem, né? E o próprio Maurício se expôs lá, né? Porque... Mas o sujeito vai, né, rapaz? Quando é que você vai ter a chance de dirigir o Vasco da Gama? Talvez nunca mais. Então ele não está errado, né? Ele confia no trabalho dele, deve confiar, e foi. Mas o Vasco perdeu tempo, né? Você veja só, ele ficou 1 mês e meio lá e o Vasco poderia ter contratado um jogador mais, um treinador mais cascudo, um treinador que conhecesse a Série B, né? Ou que pelo menos tivesse um padrão para conhecer, né? Os que eu acharia que poderiam continuar o trabalho do Zé Ricardo, que se assemelham, né, um pouco com o Zé Ricardo, poderiam dar continuidade ao trabalho do Zé Ricardo, que estava encaixando, né? No início não estava. O início do trabalho do Zé Ricardo, o time do Vasco não me agradava, eu confesso. Não me agradava, mas engrenou e conseguiu chegar ao G4 e estava bem. Né? O time estava bem, foi uma pena a saída do Zé Ricardo, mas que eu compreendo perfeitamente. O treinador hoje pode ser mandado embora a qualquer momento pelo clube, sem nenhuma compaixão, não é verdade? E se recebe uma boa proposta, né? Eu acho que ele está no direito, agindo corretamente com o clube, corretamente como? Se tiver alguma multa rescisória ou avisando o clube, né? Eu acho que ele está no direito dele, não é verdade?
Agora, os treinadores, eu gosto do Ederson Moreira. Gosto dele, ele fez um bom trabalho no Botafogo, na própria Série B, né? Fez um milagre no Botafogo, a verdade é essa, com aquele time que o Botafogo tinha no ano passado, que não enchiam os olhos e ninguém acreditasse que fosse conseguir passar para a Série A. Conseguiram. E o dedo do treinador estava ali. O treinador tem clubes que ele consegue realizar o trabalho dele, né? E tem outros que não. Depende muito do elenco, depende da política do clube, da estrutura que o clube oferece. Então são da sorte, principalmente. Tudo na vida tem sorte. Então é uma série de fatores, né? O Ederson Moreira, que está no Bahia, ele seria, na minha opinião, a bola da vez, o treinador que teria o perfil para pegar o Vasco ali na saída do Zé Ricardo. Eu penso assim, mas existem outras opções. Eu estou falando aqui, né, uma opção, só para mostrar que poderiam outras alternativas serem tentadas, diferentes do Maurício. O Maurício não tinha bagagem para ser treinador do Vasco da Gama, nesse momento. Não tinha, todos, qualquer pessoa percebe. Então, meu netinho, pequenininho, percebe isso, né? Vovô, quem é ele? Pô, não sei, meu filho. Entendeu? A bagagem só nas divisões de base é interessante, mas é pouca, né? É como se o sujeito tivesse feito o fundamental, o ensino fundamental, e depois fosse querer entrar numa universidade, né? Passando por ensino médio, queimando etapas, né? Foi o que aconteceu, né? Eu penso que, no caso, treinadores nessa situação, numa situação parecida com essa do Maurício Souza, tem que pegar um time com menor pressão, um time não tão grande como o Vasco entendeu? Um time menor, né? Médio, e pegando tarimba, mas depois outro, para aí poder encarar um time maior, né? Você veja, foi assim com os grandes treinadores, o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, né? Começou em times médios de São Paulo, pequenos, né? Realizou bons trabalhos e aí conseguiu passar para Flamengo, Palmeiras e aquela carreira brilhante que ele teve, na verdade. Tem ainda, que ele não está aposentado. Então, é só um exemplo também, né? Mas o jogador precisa pegar o calo, pegar a tarimba da coisa, né? E não pode chegar para guiar um gigante como o Vasco, seco, porque a torcida quer, a torcida precisa, e ela está certa, É uma torcida sofrida, que está sofrendo essa situação da Série B e que não consegue se livrar dela, né? E você vai e coloca um treinador que veio do futsal, está acostumado a treinar o futsal, depois treinou as divisões de base ali, o Sub-17, Sub-20 do Flamengo, depois foi ser auxiliar técnico no Atlético Paranaense. Eu acho que o Vasco perdeu tempo, porque dava para ver que não daria certo, né? Eu torço sempre pelas pessoas, eu sou aquele tipo de pessoa que está sempre torcendo pelo sucesso de todos, né? Eu vejo uma lojinha abrir na rua, eu torço para aquele cara não quebrar, para ele conseguir vender, entendeu? E o treinador de futebol, ele também sempre conta com a minha torcida positiva. Eu gosto de ver as pessoas realizarem seus trabalhos e prosperarem, né? Isso é importante, né? Para os seres humanos, para os profissionais e para o futebol, né? Para o futebol principalmente, né? Quem não quer grandes treinadores aqui no futebol? Todos nós. Ele pode ser uma revelação, pode vir a ser, mas ainda não estava na hora. Poderia ter dado uma sorte muito grande, né? Mas não foi o que aconteceu. Teve um desempenho abaixo dos 50%,
no momento de virada de turno, que o Vasco precisava se afirmar. Então era importante, né, que tivesse a continuidade do trabalho do Zé Ricardo, né? Fizeram um grande jogo contra o Flamengo no Maracanã, lá, com o treinador interino, e ali estava na hora de encaixar um treinador mais experiente, que eu não sei quem seria, mas alguém com tarimba, com casca, com calo, né? Para poder segurar a onda, montar bem o time, ver o omelete que dá para fazer com aqueles ovos, ter a experiência do futebol profissional na prática, e de anos, né? E em clubes de tamanhos diferentes. É muita coisa para esse jovem treinador que, infelizmente, não vingou como já era esperado. O Vasco perdeu tempo. Foi meio amador, inclusive, né? A escolha do Vasco me pareceu amadora, não me pareceu assim de um futebol profissional, de um futebol que está visando a prosperidade, né? Achei um passo atrás. Você colocar uma pessoa sem experiência é igual você colocar um estagiário para ser o gerente da firma. Pode dar certo, né? Na vida tudo pode dar certo, mas a probabilidade maior é de que não dê, né? Então é isso aí. Desejo que o próximo treinador que venha para o Vasco consiga manter esse ritmo de trabalho que o Zé Ricardo deixou e que colocou bem o Vasco. O Vasco ainda continua bem colocado e espero que ele volte à Série A. Ele faz muita falta à Série A, né? É um dos gigantes do futebol brasileiro. A sua imensa torcida torce por isso, necessita, luta, é uma torcida fiel, e espero que essa comissão técnica que está lá temporariamente ganhe pontos para quando chegar o próximo treinador, que ela possa entregar bem colocado, o time bem colocado. É isso aí. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para que nós possamos firmar aqui o canal. Conto com a sua colaboração, com a sua audiência, e vamos continuar torcendo pelo sucesso do Vasco. Um forte abraço e até a próxima.